Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Então, vamos com a nossa aula de Sociologia, sobre socialização e controle social. Hoje nossa aula 4, para encerrar esse capítulo 4, teremos essa aula e mais outra aula, né? A respeito mais tratando da temática do controle social agora. Falamos um pouco da socialização, o que é as instituições sociais, interação social, socialização primária, secundária, grupos sociais, instituições, tudo isso. E agora vamos com essas duas aulas falando um pouquinho sobre o controle social. O que é esse controle social? Então, nas relações sociais, um dos elementos importantes das relações sociais é a previsibilidade das ações dos sujeitos e dos grupos. Então você vai prever. Como é que você concebe? Porque existem certos padrões culturais, de normas, de valores, de regras, que você utiliza e consegue prever as ações dos indivíduos. Até porque viver em sociedade sem uma certa previsão das ações dos indivíduos seria complicado. Então essa previsibilidade é necessária para a convivência social. Então essa previsibilidade de ações, ela pode garantir a cooperação, a manutenção e a preservação do grupo social. Então ela é importante. Você sabe que cada grupo vai fazer, você sabe que como que aquele grupo vai se manter, que os valores culturais serão conservados, os padrões serão conservados, pelo menos por um tempo, né? Você sabe que esse grupo vai se transformar, claro, nada é imutável, na sociedade tudo se transforma, mas você tem uma previsibilidade de ação. Por outro lado, tem um fator negativo, esse controle social também pode gerar conflitos e uma certa manipulação. Que se existe um padrão de comportamento definido, alguns indivíduos que não se encaixam no padrão são meio que impostos a eles a esse padrão. O controle social, então, se dá pelos mecanismos que se garante a conformidade à ordem social. Então, o que é controle social? Mecanismos que fazem os indivíduos, os grupos, as instituições seguirem o princípio e a ordem social estabelecida. Se conectarem em estrutura social. Por meio de parâmetros previsíveis, o controle social define as ações e interações sociais. Não define totalmente, né, mas orienta, né, determina um caminho, como as ações sociais serão, como as interações sociais serão. Vou dar um exemplo para você de controle social. O indivíduo vai em uma determinada instituição religiosa. Você sabe, você tem uma previsibilidade da roupa que ele vai. Não tem uma definido a cor, tal, mas você tem uma noção. Você sabe, por exemplo, de sunga ele não vai na instituição religiosa. E não vai de biquíni para a instituição religiosa. Não vai de bermuda sem camisa. Certo? Porque você tem uma margem de previsibilidade a roupa que ele vai usar. Como ele vai se comportar, por exemplo, num evento, num julgamento. Ele vai ter que se comportar de certa maneira, se referenciar a juíza como Vossa Excelência, Excelentíssima. Então tem que referenciar isso, tem que se comportar direito, ele não pode agir de qualquer maneira. E ele se comporta de uma maneira na escola, se comporta de uma maneira na igreja, de uma maneira na sociedade, na rua. Então percebe? E isso é previsibilidade social, isso se dá devido ao controle social. Controle social, duas interpretações. Então temos uma interpretação, ela é mais otimista, vamos dizer assim. Ela trata a respeito do pensamento, ela é baseada no pensamento de Emile Durkheim, no funcionalismo de Durkheim, e ele fala sobre a importância das regras e das normas para a coesão social. Atenção para a palavra, coesão significa organização e bom funcionamento da sociedade, harmonia social. Então, segundo o Durkheim, essas regras e normas elas são fundamentais para que a sociedade continue funcionando. O controle social, segundo essa perspectiva, seria constituído de estruturas materiais, seja elas as instituições, os grupos, as regras bem definidas, e as estruturas simbólicas, que são valores, normas, valores morais, regras de convivência, que não necessariamente são jurídicas, né? Padrões de comportamento, certo e errado, para adaptar os indivíduos ao sistema social, prevendo punições caso isso não ocorresse. Então essas estruturas materiais e simbólicas, práticas e ideais e simbólicas, elas servem para organizar essa sociedade, para garantir que o indivíduo se adapte ao sistema social. E aquele que não fizer isso vai ter as punições necessárias.
Então é uma forma de organizar a sociedade, levando o indivíduo a seguir o que a sociedade impõe. Por isso que ele cria o objeto que é o fato social de estudo da sociologia. Uma realidade objetiva. Esse é o fato social. Então, nessa perspectiva de Durkheim, o controle social seria fundamental para garantir as regras, normas, né? Garantir a coesão social, a organização da sociedade. Por outro lado, fugindo um pouco dessa perspectiva, não descartando totalmente ela, esses pensadores não descartam que é importante regras, normas para conviver em sociedade, não descartam isso, mas propõem um pensamento, uma ideia mais, uma outra posição, uma ideia mais pessimista enquanto a esse controle social. A outra concepção ela vai derivar das teorias sociológicas de Marx, de Karl Marx, né, com Engels, não escreveu junto, e do Max Weber. O controle social se dá por grupos que têm interesses econômicos, culturais e políticos. Então, enquanto Durkheim acreditava que esse controle social servia para o bem da sociedade, para o bem coletivo, porque ele acredita que a sociedade representa um interesse coletivo, o Weber e o Marx vão perceber que não. Tem interesses de grupos, tem interesses culturais, tem interesses políticos, tem interesse de grupo aí. O Weber vai falar de grupo sem necessariamente falar sobre classe dominante e tudo mais. Ele fala que é um grupo de pessoas dominando os outros, o Estado serve para isso, na visão do Weber. O Marx já vai falar um pouco mais a respeito da classe dominante, que é a burguesia, e essa burguesia ela tem um conjunto de ideias que ela dissemina na sociedade, que ele chama de ideologia, que é a ideologia dominante. Então não existe, na visão bem geral nessa perspectiva, não existe uma harmonia social, como o Durkheim propôs. O controle social não serve para a harmonia social, mas ele mascara o conflito social existente através da ideologia dominante. Então esse controle social serve para mascarar as desigualdades, as injustiças, tudo que tem de ruim, de negativo na relação social. Então ele serve para mascarar a exploração do trabalhador, ele serve para mascarar a dominação de um grupo elitista sobre os outros, ele serve para mascarar tudo isso. Então esse controle social tem um caráter negativo, porque ele mascara a realidade social, segundo Marx, através da ideologia dominante. Esse conjunto de ideias disseminado pela classe dominante. Por meio da socialização, que é esse processo de inserção na sociedade, o grupo dominante, no caso a classe dominante, dissemina a sua ideologia e conquista um poder, uma dominação sobre a sociedade. Então esse grupo que detém o poder, agora através da socialização, através das instituições de socialização, ele vai disseminar e garantir, né, a efetivação e o controle sobre a sociedade. Aí que está o problema do controle social nessa perspectiva. Mecanismos de controle social. Mas esse controle social se dá como? Existem mecanismos para garantir esse controle. O mecanismo são elementos sociais, a própria estrutura social, os padrões culturais, o status, né, o grau de poder, os atos, as instituições sociais, que têm como objetivos conduzir conjuntos de ações individuais para limites relativamente previsíveis. Então, se você tem estrutura, padrão cultural, status, instituições, você tem normas, diversas normas, regras, padrões de comportamento, e seguindo esses padrões você vai levar a limites de ações previsíveis. Então o indivíduo vai poder agir de A até D. Ele vai ter aquela margem de ação, senão ele não pode agir mais do que aquilo. Porque então ele vai tirar o poder do grupo dominante. Então esse mecanismo serve para garantir que o indivíduo permaneça naquela margem, naquele limite relativamente previsível de ação. Isso que dá o mecanismo de controle social. Os mecanismos legais. Mecanismos legais, você fala, é a lei. Então são organizados pela lei. Normas e qualquer outra forma de expressão legal. Quem não segue a lei sofre uma certa punição. Então é claramente jurídica. Desobedeceu a lei, cometeu um crime, ou desobedeceu uma regra, você é punido por isso. Então existe um mecanismo legal de controle. É uma forma geral. Então, os mecanismos é um conceito amplo. A qual lei específica? Não, a gente vai ver que aí é outra coisa. O mecanismo é a estrutura, é o padrão cultural, é as instituições. Esse é o mecanismo de controle social. E eles tudo junto, todos conectados, ele garante esse controle social. Os mecanismos legais, por meio da lei. Então, quem não segue a lei é punido por isso. E os mecanismos sociais, quando existem como norma social,
sem necessariamente a previsão legal. Quem não segue a norma pode ser mal visto, zombado, excluído, por exemplo. Não está na lei, por exemplo, que você não pode ir de terno, gravata, né? Todo social. Terno, roupa social, calça social, sapato e tomar banho na praia. Isso não está escrito na lei. Não tem nenhuma punição para isso. Mas se você for na praia com essa roupa que tomar banho, todo mundo vai olhar para ti, vai te achar meio estranho. Se tu for com uns amigos teus, os caras vão sair de perto de ti, tu vai ser zombado, tu vai ser excluído. E se você estiver num grupo social que você não segue as regras do grupo, você automaticamente vai sendo excluído do grupo, afastado do grupo. Então percebo, vai ser distanciado do grupo cada vez mais. Por que isso? Justamente por essas questões de mecanismo social de controle. Se você sai do padrão, das normas daquele grupo, você é excluído do grupo. Mas não tem uma lei para isso, percebe que não é uma lei. É uma lei, é uma regra, é uma norma, mas não está explícita na lei. É uma regra daquele grupo, daquela instituição, e assim por diante. Não necessariamente legal. É o mesmo sujeito, o mesmo caso, o sujeito que a gente chegar na igreja de bermuda e sem camisa. Ele até pode entrar, talvez, dependendo da instituição eles vão deixar entrar, mas ele vai, todo mundo ficar olhando estranho para ele, vão achar ele muito estranho. Vão ficar zombando, vão ficar rindo, vão ficar julgando. Percebe que o próprio grupo social vai adaptando as pessoas ao grupo, para um mecanismo social de controle. Os agentes de controle social. Dentro desse mecanismo complexo de controle social existem os agentes. Aquele que vai fazer o controle social se efetivar. Os mesmos agentes do controle social são aqueles agentes do processo de socialização. Os principais agentes de controle social são a família, que é uma instituição social, a escola, o Estado, a religião e os meios de comunicação de massa, que aí engloba rádio, TV e hoje em dia, principalmente as redes sociais. Todo mecanismo que usa comunicação via internet. Principalmente, né, YouTube, canais de streaming, qualquer um, né? Notícias, redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Porque ali a informação rola a todo momento, né? E isso gera padrões de controle social, propaganda toda hora, que gera o indivíduo a consumir esse determinado produto, etc. Publicidade a todo momento, e assim por diante. Os meios de comunicação de massa são exemplos atuais de difusão de comportamentos e padrões, como por exemplo o tradicional conflito entre heróis e vilões, ou os padrões da moda, beleza. Desde pequeno para a socialização primária ali, o indivíduo vai tendo contato com esses mecanismos de comunicação de massa. Claro que ele também tem contato com a religião, com a igreja, que também tem padronização, é uma agente de controle social, suas regras, suas normas. Tem contato com a família, que tem as suas próprias regras e suas normas. Não é própria de cada família, mas ela segue um padrão, uma previsibilidade social. A escola tem as suas regras e suas normas. O Estado, enquanto leis e os seus mecanismos, regras e normas. Mas desde pequeno, os meios de comunicação, ele vai aprendendo ali, por exemplo, nos filmes. Os filmes ali de heróis. Desde criança, geralmente para criança tem esses filmes, né? Tem os super-heróis de um lado e os vilões de outro lado. Aí a criança vai assistindo aquilo desde pequeno e vai achando que aquilo, de forma inconsciente, aquilo se reproduz na sociedade também. Então na sociedade sempre existe o mocinho e existe o malvado. Então essa perspectiva vai disseminando na sociedade e ela vai criando um mundo como se fosse dual. Ou concorda comigo e é mocinho, ou age segundo o mocinho lá, o herói, e é bem, ou quem age diferente do herói é o mal. E os padrões de beleza também, de corpo perfeito, de corpo ideal, tudo isso vai sendo padronizado e criando estereótipos na sociedade. Isso é um agente de controle social. De consumo, os padrões de consumo, padrões culturais, tudo isso vai sendo imposto pelos mecanismos, pelos meios de comunicação de massa. Que principalmente hoje as redes sociais e a internet, mas também temos aí o rádio, a TV, entre outros. E o rádio e a TV ele já foi mais forte, né? Porque no rádio e TV você não interage, você só recebe. Na TV mesmo você só recebe a informação, o padrão. Nas redes sociais ainda você interage de alguma forma, né? Você ainda dá um feedback, retorno. O controle é maior, porque aí eles
os agentes de controle, as instituições e os grupos que estão interessados no controle social, eles podem perceber se o controle está sendo realmente funcionando ou se não está. Na TV não tinha como saber se estava funcionando diretamente. Agora com as redes sociais dá, porque o indivíduo ele vai começar a postar as coisas e a gente sabe se ele está seguindo o controle social, se ele está ouvindo aquele tipo de música, se está se comportando como deveria se comportar e assim por diante. Essa ideia de vilão e mocinho, ela vai criando uma dualidade na vida humana. E quando ele, por exemplo, ele chega na escola, ele vai dando a ideia que aquele que faz o bem, né, que agrada a ele, é o herói. E aquele que é contra ele, que aquele que disciplina, que bota regra, muitas vezes é o vilão. Por exemplo, o professor que cobra, ele vê ele como vilão. E o professor que agrada a ele, que faz tudo para agradar, e não muitas vezes preocupado com a sua formação enquanto indivíduo, ele vê como o mocinho. Na família também, quando o pai disciplina, quando o pai ensina ele, educa, ele vê o pai como vilão, e às vezes a mãe passa a mão por cima, ele acha que a mãe é a mocinha. Ou o contrário, né? A mãe disciplina, o pai passa a mão por cima, e ele acha que o pai é o mocinho. E isso se reflete também na ação cotidiana depois, principalmente na política. E aí é uma espécie, por exemplo, de bem e mal na política. Na disputa política, né, geralmente ali a nível nacional, né, claro, a nível local também, mas a nível nacional, aí fica aquele o bem e o mal. E não existe na política o bem e o mal. Existem, de forma geral, todos são maus, né? Geralmente quem quer o controle político tem algum interesse de algum grupo por trás, quer dominar, quer controlar, para ter uma expressão maior de controle social. Mas nesse sentido não existe bem e mal, existem propostas diferentes. Então, só porque o outro tem uma ideia diferente da sua, não significa que ele é mau. Só porque você tem uma ideia diferente do outro, não significa que você é mau. São ideias diferentes. Um defende, por exemplo, um Estado mais liberal, privatizações, liberdade econômica. Acredita que isso vai fazer o Estado alavancar. O outro acredita que o Estado tem que intervir na economia, com políticas sociais, com a saúde melhor, educação melhor, e criando emprego, renda, mas o Estado tem que fazer isso acontecer. São visões diferentes, quem é o bem e quem é o mal. São concepções ideológicas diferentes, que no final das contas estão a serviço de uma única ideologia da classe dominante, na perspectiva lá do Marx. Então não é bem e mal, mas só que muitas vezes esse controle social vai criando essa disputa. Vai criando essa disputa entre bem e mal, e você fica nesse joguinho, né? Você fica fazendo esse joguinho enquanto está sendo controlado, dominado por grupo específico ou grupos elitizados pelas elites sociais que estão te manipulando. E quando você fica nesse joguinho social, faz isso aqui, tipo terraplanista e terra redonda. Tipo, o que isso efetivamente muda, né, na nossa vida concreta, nossa realidade concreta? O que isso realmente muda na nossa realidade concreta? As estações do ano estão definidas, a gente já conhece, o calendário está definido, o dia, né, o movimento de rotação que define 24 horas e tal, o dia e a noite está definido, são superações já sociais. Já tem um calendário, uma forma de organização suficiente para a gente viver em sociedade. Então, isso é uma questão científica que está sendo discutida, embora a comprovação, as evidências demonstram que seja geóide, que seja redonda, mas enquanto a gente fica discutindo terraplanista de um lado e terra redonda de outro, a gente não enxerga as reais injustiças sociais, o desemprego, a fome, a miséria, o salário mínimo, que é explicitamente mínimo, porque é R$1.045 por mês. O que é isso? No Brasil, não é nada. A gente não enxerga a dominação das classes, não enxerga a fraude, a corrupção, a gente não enxerga a dominação de setores econômicos e elitistas sobre a população, a exploração do trabalho. Então a gente mascara tudo isso e vai discutindo essas coisas tipo terra plana, que não leva a gente a uma mudança da sociedade. Então, trazendo um pouco para a sociologia, essa é a proposta, entende? Refletir mais, perceber que esses conflitos muitas vezes existem na política. São propostas diferentes, são planos diferentes de governo. Mas a gente acredita o quê? A gente acredita que existe o vilão e existe o herói. E não tem. E não tem. A gente precisa destruir essas concepções desde a infância que a gente construiu inconscientemente de herói e vilão. Não tem. E às vezes, em alguns pontos, às vezes o vilão é mais herói do que o herói. E agora? É preciso usar a razão, a reflexão e também estudar a sociedade. Então a aula de hoje é por aqui. Seguindo, a gente volta com a próxima aula de sociologia.